Olá, mulheres! Vamos começar então nossa quinta live sobre o livro As Mulheres que Correm com os Lobos. A gente está no capítulo 5, A Procura da Nossa Turma, a Sensação da Integração como uma Bênção. Então, mais uma vez, a Clarissa conseguiu nos... Como é que eu posso dizer? Nos deixar assim, mais uma vez, maravilhados. Correção, não é capítulo 5, é capítulo 6. Desculpem-me. Então, vou chamar a Vanessa aqui para que a gente possa dar início. Enquanto isso, vem participar com a gente. Ei, Vanessa. Olá, Tarsila. Boa noite. Mulher, eu errei aqui o capítulo, coloquei 5 e já estamos no 6, mas que cabeça. Eu acho que não tem como atualizar, mas ok. Vamos Bom, assim. Vai dar certo. Mais uma vez aí a Clarissa conseguiu nos surpreender, né? Sim, sim. Eu acho que agora a gente entra de fato ali em algumas questões que a gente que diz respeito a essa mulher, esse papel de mãe, né? Eu acho que uma das histórias infantis que eu mais me identificava e que quando eu lia o capítulo eu disse, eu não acredito que a minha história está aqui. O Patinho Feio. Me conta, por que você se identificava? Aí, sabe o que é que hoje chama-se bullying, né? Sim. Isso não existia na minha época. Por quê? Porque todo mundo tinha direito de falar tudo sobre a aparência dos outros. E não era visto como errado, era como brincadeira de criança, mas sempre existia aquele fundo de crueldade, né? Não é brincadeira você rir da aparência dos outros. E aí eu sempre, principalmente na minha adolescência, ali na infância, dos 10, entrando para a pré-adolescência, até os meus 17 anos, eu sempre me senti o patinho feio. Então, eu acredito que tem muita gente. A Larissa já está aqui. Larissa, boa noite, minha amigona. E essa semana passada, a gente estava mostrando, compartilhando no WhatsApp, eu e ela, fotos da gente na infância. E assim, é incrível o quanto não foi construído uma autoestima. Muito pelo contrário. Fizeram o possível para destruir a autoestima. Enquanto meninas, cabelo isso, cabelo aquilo, rosto assim, rosto assado, canela seca e por aí ia. E ao ponto de eu chegar na minha adolescência e não querer me olhar no espelho. Então, Nossa, hoje eu atendo mulheres que também passaram por essas situações e que passam até hoje, porque o complexo de inferioridade, a distorção da imagem, ela prevalece se a gente não buscar o caminho do autoconhecimento, do acolhimento e do amor próprio. E eu acredito que eu fui uma sobrevivente no meio disso tudo, sabe? Eu acredito que a vida me levou para caminhos de querer ler, de querer conhecer e de entender que isso foi um processo, mas eu me olhar como verdade. Mas, de fato, na minha adolescência, eu sofri muito com a minha aparência, porque todo mundo julgava que eu era muito branquela, falavam do meu cabelo e falavam da minha orelha. E aí a gente vai começando a perceber o quanto de coisa vão colocando todos os dias naquelas brincadeiras de família também, adultos, que na época não tinham filtro para nada, e começavam a destruir mesmo qualquer aparência, qualquer situação que a pessoa pudesse se ver, sabe? E aí a gente começava a focar tanto nessas questões que realmente acreditavam que eram defeitos. E aí, quando eu vi esse capítulo do Patinho Feio, eu digo, meu Deus, minha história. Tenho que estudar muito, tenho que ler muito aqui, porque vai desconstruindo muita coisa na cabeça, né? À medida que você vai se colocando no lugar do Patinho Feio e entendendo que, na realidade, ele era um belo de um cisne, ele só estava no lugar errado. E hoje eu percebo que quando eu não estou sendo valorizada, e não de uma forma ególatra, mas
com as minhas capacidades sendo vista e respeitada, é porque eu estou com um patinho feio no lugar errado, porque eu tenho que me enxergar como um cisne. Então, eu acho que vai ser muito bacana esse nosso papo por aqui hoje, Darcila. Sim. E você falou algo muito importante, né? Que foi assim, sem querer deixar o ego falar mais. E por quê, né? Como que a gente tem receio de falar das nossas qualidades? A gente precisa se justificar antes de falar que a gente merece ser respeitada, ser valorizada. E isso é triste. A Eu me internet não está identifico ajudando. muito com a história do patinho. Tá muito ruim? Tá meio travando, mas dá para ir. Daqui a pouco ela se organiza. Então tá. Bom, eu também me identifiquei muito com a história do patinho feio na minha infância, só que já era de uma forma diferente. Não que eu não sofria bullying, também sofria, né? Branquela, azeda, essas coisas assim. Só que toda vez que meu pai contava essa história para mim, eu chorava. Eu chorava, eu sofria muito, assim, por ele ter sido discriminado, né? E a forma como a Clarissa traz, ela é até mais dolorida do que a forma que eu me lembro de ter ouvido, principalmente quando a própria mãe deseja que ele vá embora, que ela estava sofrendo tanto e ela não tinha a capacidade de vê-lo sofrer também. E ela perde as esperanças, né? Então, nossa, se eu tivesse ouvido essa versão lá na minha infância, acho que eu não suportaria. Sim, a Clarissa ela traz muito olhar tanto da parte da mãe, né, do maternar, como também da experiência do patinho feio entre todo essa aprovação que ele passou do nascer e ser rejeitado. Antes de nascer, ele já estava sendo rejeitado porque o ovo era diferente. E aí a gente começa a associar também as nossas feridas emocionais, né? A ferida da rejeição, como a gente sabe, isso já vem desde da gestação da mãe. Então a criança ela já sente essa emoção, esse sentimento lá no útero, e já nasce com esse sentimento de rejeição e se torna uma pessoa inadequada, muitas vezes, dentro da família, no campo social, na escola, que eu acredito que é o estado ainda mais traumático, porque é uma realidade diferente, né? Tem essa parte Sim, aqui no começo que diz: às vezes a vida dá errado para a mulher selvagem desde o início. Ou seja, desde a gestação, por vezes aquela pessoa já não era querida como deveria, né? E por N fatores isso pode acontecer. Uma gestação indesejada, fora do planejamento da família. E aí essa criança já começa a trazer esse peso. Muitas vezes são os adultos hoje em dia que não se enquadram, que não se encaixam, que muitas vezes deprime e que vive com toda essa questão de distorção da imagem também, né? Como o patinho feio tinha. e algo que me tocou muito, eu estou até escrevendo aqui no chat, por isso eu estou colocando aqui, né, para a gente fixar essa mensagem, que é: certifique-se agora de perder menos tempo com aquilo que eles não lhe deram e de dedicar mais tempo à procura das pessoas com quem você se sinta bem. Então, tem uma solução, né? Ela mostra que essa pessoa que se sente inadequada tem uma solução para isso. Sim, eu também grifei essa parte. Então, no lugar, e hoje eu entendo, quando você está em um lugar, um local, seja familiar, no seu campo de amizade social, que você não está tendo o que de fato você merece, você não está sendo valorizado como deveria, e ainda mais, o pior é quando você está sendo desvalorizado, né? Porque tem Sim, círculos que são, de fato, abusivos e doentes. Então, a pessoa só lhe coloca para baixo, a pessoa só fala mal da sua aparência, a pessoa só critica as suas ações, seus comportamentos.
Então, certifique-se que você não está nesse lugar para que você busque, de fato, lugares que alimentem a sua alma, a sua autoestima, a sua saúde mental. Eu já vivi em lugares extremamente doentios e pesados, onde pessoas até superiores a mim, em tons de brincadeira, o tempo todo, diminuía a minha aparência, diminuía a minha forma de ser, e aquilo tinha um peso muito grande, por mais que eu quisesse levar na brincadeira, né? Ah, é meu amigo, é fulaninho, mas aquilo doía e machucava. E eu só Uhum. percebi o quanto eu estava me deixando estar num lugar doentio quando eu saí. Então, para a gente perceber de fato se as pessoas são bacanas, se funcionam, se são para a sua vida, você precisa desse afastamento saudável. E aí eu só percebi, Tarsila, essa questão de eu me sentir o patinho feio quando eu saí de perto dessas pessoas, quando eu me escolhi primeiramente, e aí os cisnes começaram a chegar. Um cisne como você, um cisne como as pessoas que estão aqui nos assistindo, entende? Então eu tive que me afastar dos patos para eu entender que de fato eu não era um pato. E não diminuindo o pato, mas não tem como se encaixar no lugar onde não é para você. Seja em relacionamento, seja no trabalho, seja também dentro da sua família, pois sim, tem pessoas que não conseguem se encaixar dentro daquele sistema familiar e tá tudo certo. Você nasceu ali, mas você também pode buscar a sua tribo, né? Buscar pessoas que compactuam também com os seus princípios, com os seus pensamentos. Tá tudo bem ser um pouco diferente. Sim. E como é que você fez para conseguir sair desse lugar, já que você percebe, se você não se importar em falar, é claro, né? Porque Não, pode tranquilo. servir aí de Já curei exemplo, essa né? parte. Já curei essa Já que parte. você só percebeu que estava de fato no lugar errado, né? Que era um cisne e estava tentando ali se encaixar com patos, depois, assim como o patinho feio, né? Que só foi perceber que era um cisne lá, lá para frente, como é que você conseguiu então sair desse lugar? Eu percebo, hoje fazendo uma rápida análise, que na realidade eu cresci em um ambiente, digamos que um pouco hostil em relação à mãe. Então, a minha mãe foi uma mãe do patinho feio. A minha mãe, por ter alguns traços, eu posso até ser irresponsável e dizer, mas eu percebo traços narcisistas. É uma pessoa que, de fato, traz muita infantilidade ainda, não escolhe melhorar. E hoje eu entendi que eu também não posso fazer isso por ela. Então, eu tirei esse peso de mim, cada um com suas escolhas. Mas eu cresci sempre sendo criticada e julgada. O tempo todo eu não era suficiente, o tempo todo eu não fazia o melhor, e eu me esforçava ao máximo. Então, hoje eu vejo que eu era extremamente competidora com as pessoas, eu sempre queria fazer muito bem feito, não porque eu queria mostrar que eu era melhor, mas porque eu queria mostrar que eu era útil. Porque a vida inteira eu só era boa se eu fizesse bem feito. E quando eu fazia bem feito e esperava, porque toda criança espera isso, ser reconhecida e recompensada, eu não era. Então, se era para varrer uma casa, eu varria a melhor casa, mas nunca estava bom bastante. Então, eu cresci sendo uma excelente dona de casa, não por amor, mas por obrigação. Então, tive que crescer antes do tempo. E aí chegou a adolescência e essa disputa acirrada em relação a uma amizade maravilhosa que eu tinha com meu pai. E só agora eu percebi que isso não era visto com bons olhos por ela. Então, a gente sabe que pessoas que têm esse traço narcisista, eles precisam se alimentar, ser o centro das atenções. Então, quando isso fugia do controle dela, eu era o tempo todo o alvo. Então, eu não servia para nada, eu era inútil. Inclusive, eu tenho até um feed, no feed, um Reels que eu falo sobre isso. E aí a gente eu comecei a fazer isso também nas minhas amizades. Eu tinha que ser a melhor, eu tinha que ser a melhor amiga, a amiga mais presente. Só que aí eu dava tanto de mim e eu era tão boa, inconscientemente, eu estava o tempo todinho também tomando o lugar dos outros, né? Então, assim, não, deixa que eu faço. Não, eu vou fazer por você. Então, eu era boazinha, eu era a que sempre dizia sim. E eu vou lhe dizer, Tarsila, para eu me libertar dessa necessidade de querer agradar a tudo e a todos é uma luta diária, porque ainda assim eu sinto esse peso, essa necessidade de ser amiga presente, de estar ali ajudando. Então, precisa de um freio, de um autoconhecimento para a gente se libertar dessas amarras infantis.
E aí, quando eu entrei no relacionamento, também vivi isso. Então, era uma pessoa que trazia os mesmos aspectos comportamentais da minha mãe, os mesmos traços de caráter. Então, a gente vai reproduzindo isso na vida. Até que eu levei para o meu campo profissional e foi o campo que mais me doeu. Porque no profissional, a gente quer ser bem vista, a gente quer ser reconhecida. E reconhecimento não é somente o salário. É também parabéns, você fez o certo. Então, o tempo todo eu me esforçava, eu me dedicava, eu entregava a minha vida no trabalho. E aí, nem um parabéns e nem um salário decente. O que foi que aconteceu? Como foi que eu descobri que eu estava sendo um pato, um cisne perto dos patos? Quando eu adoeci, tive síndrome de burnout e não sabia que tinha síndrome de burnout. Tive uma depressão, tive um estouro na empresa que eu trabalhava e disso eu saí. Quando eu fui para outra empresa totalmente adoecida, mulheres me acolheram, porque foi a partir daí que eu comecei a curar esse feminino, porque foram duas pessoas que eram as donas da empresa, que eram mulheres, e perceberam o quanto eu andava armada. Ela, inclusive, depois se tornou minha amiga e me falou o seguinte: Vanessa, você agora consegue baixar seus ombros. O seu corpo tá falando o quanto você tá diferente. E aí eu só chorava, só chorava, só chorava. Eu não entendi. E ela disse: você só andava em posição de guerra. Por quê? Porque a vida inteira eu vivi duelando com a minha mãe. A vida inteira eu vivi duelando com homens e mulheres. A vida inteira eu vivi numa competição acirrada de mostrar que eu era boa o suficiente para receber um reconhecimento e esse reconhecimento não chegava e me frustrava. Então, quando elas começaram a trabalhar esse meu campo emocional, que eu nem sabia que existia, porque eu não fui educada a olhar para as minhas emoções, eu caí em uma realidade totalmente triste de se ver, de se olhar de fora, porque a gente começa a dizer: por que eu me deixei se colocar nesse lugar? Por que fizeram isso? E aí a gente vai para o papel de vítima, que também é doloroso, né? Sim. Então foi daí o meu despertar, foi quando eu entendi que não adianta ser cisne no lugar que só tem patos. E dessa mesma empresa que eu fui reconhecida, que eu fui cuidada por essas duas mulheres, elas disseram: aqui não dá para você. Você vai ter que sair. Então foi mais outra facada. Eu digo: como assim? Se eu sou tão boa, por que vocês não me querem? E elas disseram: a gente fez um teste psicológico com todos, que tinha até um questionário para responder, e saía um arquétipo, um animal. E aí no meu animal saiu a águia. Eu não sabia. E a águia, ela fala o quê? A águia, ela quer trabalhar por si. Ela não aceita ser mandada, ela não aceita ser comandada. Então, por mais que eu fizesse tudo bem feito, eu tinha uma dificuldade em trabalhar em equipe, porque eu era muito permissiva, porque eu queria ser a agradadora, a boazinha. E o tanto que eu permitia era o tanto também que eu me sobrecarregava, porque eu ia lá e queria fazer mais bem feito. Achava que ninguém era capaz de fazer como eu. Então perceberam que o meu encaixe ali não estava dando certo, que eu muito possivelmente poderia também ser um problema na empresa. Então disseram: Vanessa, pelo seu bem, siga. O seu caminho é as terapias. O seu olho brilha quando você fala que está cuidando de alguém. E aqui você está dando o seu melhor, mas está muito pesado. Eu vejo que você sofre. E aí, isso também é a história do patinho feio, né? É ninguém lhe querer. Então, por mais que eu visse tanta capacidade em mim, tanta habilidade, tanta generosidade, era como se tudo que fosse bom na minha vida era uma coisa negativa, porque ninguém me queria. Até então, só colocando essas pecinhas do quebra-cabeça, você vai entendendo que, na verdade, a vida sempre tem um propósito maior para nós. Então, a minha alma não ia conseguir ficar no lugar que estava por muito tempo, porque o meu corpo já dava sinais que eu estava adoecendo. Então, eu precisava passar por aquela dor de quebrar aquele ciclo, de baixar a minha cabeça e entender que eu não estava sendo tão boa assim, né? Porque eu estava com essa... Então, foi a partir daí que eu me libertei dessa necessidade de querer agradar e comecei a trilhar o meu próprio caminho. Mas vou lhe dizer, é dolorido e é a história do patinho feio, de você nunca estar boa o suficiente, nunca ser bonita o suficiente, e quando não lhe aceitam porque você é. Mas muito obrigada por compartilhar sua história bonita. Espero que sirva aí também de inspiração para essas mulheres que estão nos assistindo.
E teve uma parte, né, que você falou que me tocou muito, que essas mulheres, elas te acolheram. E tem uma parte bem interessante aqui, que ela fala justamente disso, né, dessa necessidade das mulheres viverem com outras mulheres, né? Ela cita especificamente com relação à maternidade, então que a deusa mãe, né? Atualmente ela se transformou numa madrinha muito vinculada à questão da igreja, da religiosidade, e ela deixou de fazer aquele papel de ser mesmo essa deusa mãe que ensina, porque a mãe é uma mãe criança, né? Ela precisa ser, para que ela possa ser essa mãe criança, ou seja, de dar ali os cuidados para o bebê, levar essa alegria, esse brincar, dar essa atenção com qualidade, ela precisa de deusas mães, como ela, né, a Clarissa coloca aqui, que são essas mulheres que dão todo o suporte para uma mulher na maternidade. Hoje, o que a gente mais vê é as pessoas falando que não possui uma rede de apoio, que não tem com quem contar, né? Com relação à gestação, por exemplo, o Thales nasceu 1 hora da manhã, não podia ficar acompanhante nenhum. E aí minha mãe e meu marido tiveram que ir embora. E eu com aquele bebê, falei assim, o que eu faço agora? Minha mãe ri disso até hoje. Mas por quê? Não teve essa preparação, né? Durante a minha gestação eu estava trabalhando, tinha que cuidar de coisas práticas, né? Gastava muitas horas no trânsito. E de fato eu não tive aquele preparar, né? Deixa eu ler mais aqui sobre isso, como é que funciona. Não tive esse apoio dessas outras mulheres que pudessem me instruir ali. E como que a gente vê que isso é fundamental, né? A cura de uma mulher, muitas vezes ela se dá através desse ciclo com outras mulheres, desse convívio com outras mulheres, né? E logo em seguida, ela fala também dos chás de bebês, né? Que hoje virou só um chá de bebê. Mas como que a gente precisa ter essas mulheres mais velhas como repositórios de comportamento e conhecimento instintivo que podiam transmitir para as mais jovens mães. As mulheres passam esse conhecimento de uma para outra por meio de palavras, mas também por outros meios. Mensagens complexas acerca do que ser e de como ser são simplesmente transmitidas com o olhar. Um toque com a palma da mão, um sussurro ou um tipo especial de abraço que diz sinto carinho por você. E cada vez, né, essas coisas tão importantes e fundamentais, elas vão se reduzindo. Então, aquele ciclo de mulheres maduras que dão boas-vindas, dão presentes e contam histórias para essa nova mãe, né? Como ela diz aqui, foi reduzido a um chá de bebê de 2 horas só para levar presente, comer. E hoje tem o chá revelação também, que é até menos pessoal do que o chá de bebê. Aí é nessa situação que se vê o quanto se perde as relações, né, entre mulheres. Por muitas vezes eu adotei outras mulheres como mãe, porque me faltou, de alguma forma, essa maternidade da forma que eu achava que seria, né? Não que me faltou mãe, mas eu acredito que houve essa falta na minha alma como criança e como adolescente, e esse apoio de uma outra mulher. E aí eu saí adotando outras mulheres mais velhas para me orientar. Então, uma amiga mais velha, uma mulher mais velha, uma vizinha. E quando eu percebi, eu estava depositando a confiança. E antigamente isso eram várias mães. Então todo mundo era mãe de todo mundo. E eu acredito que isso fazia com que a psique e o emocional da mulher fosse mais saudável, porque ela se sentia amparada. E quando você traz essa situação do chá de bebê, depois que os convidados vão embora, depois que as mulheres voltam para suas casas, e a mulher que está ali no seu
puerpério, tendo que lidar sozinha com o filho pequeno, com todas as situações emocionais que passam. Então, cadê esse apoio? Por vezes, existe até pessoas ali que balançam a criança, que te ajudam numa troca de fralda, e esse apoio emocional não existe, porque já não existe primeiro para aquelas mulheres que estão ali. Então, hoje eu tenho uma compreensão mais ampliada que, se não foi me dado através da minha mãe, é porque ela também não teve. E se ela não Sim, teve, é porque a mãe dela também não passou. E aí eu olho e vejo que não justifica muitas situações, claro. Mas a gente começa a tirar esse peso, né? Essa necessidade de cobrar do outro, de ter um olhar ainda infantil com 33 anos, dizer, minha mãe não me deu amor, minha mãe não me deu o carinho que eu queria. Mas se eu olhar para a história de vida dela, ela perdeu a mãe com 6 anos de idade, então ela também não teve. E aí a gente tem que partir do princípio de que só se dá o que se tem. Então, não tem sim. como eu pedir algo que ela não recebeu. Aí, hoje, o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade para que a minha filha não passe pela a mesma coisa? Aprender para passar. Então, só vou também entregar à minha filha ou a outra mulher o que eu, de fato, já tiver aprendido, já tiver dado a mim. Seja o amor próprio, seja o respeito, seja a empatia. E aí, por que tanto esses círculos de mulheres que crescem? Pela por essa necessidade, né? A busca desse sagrado que se perdeu, que é o famoso sagrado feminino. Então, vocês, mulheres, sempre que puderem, se aqui é uma roda de mulher. Aqui é uma roda de mulher para criar aqui o que deve ser, de fato, uma coisa que nutra a nossa alma, que a gente se enxergue como cisnes que somos. Então, eu acredito que falta muito isso, né, Tarsila? Nos dias de hoje, esse apoio emocional Sim. de mulher para mulher. E assim, sempre falo isso, né? Essas trocas com você tá sendo muito gostosa, né? Porque a gente pode estar aqui conversando e a gente vê que sempre mulheres novas estão surgindo. E, é algo que precisa sempre acontecer, né? E aí eu vou fazer um merchan, que você tem esse grupo de mulheres também, onde você faz uma entrega muito bonita, sempre está lá no grupo, levando alguma atividade que é enriquecedora, né? Eu acho muito bacana, parabéns aí pela sua iniciativa, né? E outro ponto que você falou também que é muito relevante é porque não é que você não recebeu que você não vai buscar, que você não vai atrás. Foi o que você fez. E a partir do momento que você se curou, você está curando toda uma geração, né? Então, sua filha Sim. e as que vão vir dela aí ainda. E as pessoas ao seu redor também. E foi o que aconteceu, e foi o que aconteceu nesse grupo. Esse grupo começou com uma brincadeira, hoje já tem quase 200 ou mais, tem mais de 200 mulheres, encerrando um ciclo, e eu estava totalmente debilitada assim emocionalmente. Eu só queria chorar, eu só queria entrar na minha caverna, mas eu tinha aquele senso de responsabilidade de mandar aquela mensagem diária. E aí perceberam a minha desanimação através da voz. E aí veio um monte de mulher no privado. Tá tudo bem? O que é que tá acontecendo aqui? Você quer um ombro? Vamos conversar. Então, veja, para se receber, primeiro tem que se entregar algo. E eu não sabia nem o que entregar, porque eu não recebi, mas eu estava em busca. Então, à medida que a gente entrega, a gente é a que mais recebe nessa troca. É uma via de mão dupla, né? Então, quando eu mais precisei, quando eu estava me sentindo a pior das baratas, as meninas que estavam ali no grupo vieram todas conversar, mandar coração, chamar para tomar café. Então, veja como é bonito esse movimento entre mulheres. A gente se cura. E quando uma mulher está nesse caminho da cura, quem vai se aproximando também vai curando. E no outro momento, a outra quem está precisando. E aquela que está mais fortalecida vai ali pega na mão. Que é o nosso exemplo aqui. Se eu não estivesse com esse compromisso com você, eu não tinha lido nem o terceiro capítulo. Por quê? Porque a gente sempre coloca a falta do tempo como desculpa. Já estamos no sexto capítulo, tá vendo? Que coisa linda. Pois é, nós estamos já com um terço do livro lido. Sim.
E a gente nem imaginava, né, que pensamos em desistir algumas vezes. Verdade. É. Bom, mas eu acho que a sua história, Vanessa, resumiu assim, traduziu muito bem o que a Clarissa tenta dizer aqui, né? Porque várias vezes você tentou se encaixar e por mais que você estava ali fazendo de tudo para se encaixar, faltava algo. E parece que essas gestoras, elas foram bacanas com você, foram sinceras e falaram, siga o seu coração, Muito. né? Então, que muitas vezes, para vocês, né, para quem nos assiste aí, se você está com esse sofrimento, nada, tudo dá errado, talvez você está de fato nesse ambiente errado. E aí, outro ponto importante, que esse aí já é o que a Clarissa traz, mas talvez você passou por algo um pouco parecido, é que no momento de busca, assim como o patinho feio, você vai chegar em outros lugares inadequados, né? Você não vai sair do primeiro lugar inadequado para o segundo. Não, Isso. ele passou ali por vários lugares, quase foi morto, né? A tiros, depois caiu no balde de leite, rolou na farinha, depois foi para um outro quintal onde as crianças só queriam zombar dele, até que o coração dele se encantou por aqueles cisnes lindos que estavam lá voando. E depois ele ainda, talvez assim como você, né? A hora que iniciou nas terapias, ai meu Deus, agora é só isso, será que vai dar certo? Eram ali outras mulheres que te acolheram e te fortaleceram. Que foi o que aconteceu com o patinho feio, né? Que quando ele abaixou a cabeça para receber mais uma vez as pauladas da vida, ele Foi. conseguiu se ver. Ele conseguiu reconhecer a beleza dele, né? Assim como você reconheceu aí que o seu trabalho faz diferença na vida de muitas pessoas, que você é necessária, que você faz um trabalho muito bonito e que está aí se curando e permitindo que outras mulheres se curem também. Graças à comunidade, graças a esse insistir, esse olhar para você. Então, isso é muito bacana. E uma coisa que me chama a atenção nessa história do patinho feio, como você vem falando, só para complementar, é não desistir. Ele foi sempre persistente. Ah, aqui não dá para mim, então eu vou caminhar mais um pouco. E aí ele entrava numa casa, achava que ia estar tudo certo, era rejeitado, caminhava mais um pouco, ia mais um pouco. Então, eu acredito que quando a nossa alma pede, quando a gente se incomoda por estar num lugar inadequado, com pessoas que já não ressoam com a alma, a gente vai continuar nessa persistência. Deixa eu andar um pouco mais. Então, vocês, mulheres que estão aqui com a gente, se vocês estão num lugar onde vocês já se sentem pequenas, apertadas, saibam que a sua alma quer caminhar um pouco mais. Seja persistente. É como o patinho feio, ele enfrentou inúmeros obstáculos, ele não sabia se ia dar certo na próxima parada, mas assim ele continuou. Então a vida é isso, é muitas vezes baixar a sua cabeça, como o patinho feio fez, para poder se olhar no reflexo da água e enxergar a sua grandeza. Então a humildade, ela nos engrandece. Então muitas vezes eu tive mesmo que chorar, tive mesmo que baixar a minha cabeça e dizer, eu errei, eu estou sendo ignorante, eu estou sendo arrogante, me perdoe, eu não sou tão importante assim, eu não sou tão bonita assim, eu não sou tão interessante assim. Então a gente tem que baixar mesmo, né? A crista, como dizia meu avô, sair desse pedestal para que de fato a gente enxergue e veja que tem pessoas que não condizem com a sua vida. E não adianta eu estar querendo que o outro enxergue o meu valor. Porque muitas vezes ele não vai enxergar. Tá tudo certo. Quem precisa enxergar isso sou eu. Eu que preciso me entregar para que as outras pessoas que têm essa mesma capacidade, percepção, enxerguem e valorizem.
Porque a gente vai sempre querer estar dando murro em ponta de faca. Então, o patinho feio entendeu, né? E que a gente entenda como ele. Sim, e tem acho que mais uma parte aqui que eu separei que eu acho que vale muito a pena a gente complementar, que muitas vezes nesse percurso, né, a gente encontra as más companhias. Então, um exemplo, né, foi quando ele chegou em uma casa que tinha uma galinha, galinha o quê, gente? Estrábica, eu acho. Da Enfim, Angola, e né? não era da Angola, não, mas era uma galinha Não? estranha lá. Agora eu esqueci aqui. E o gato, né? O gato também era estranho. Ou seja, cada um com seus próprios defeitos. E aí, a gente faz essas más escolhas pela nossa compulsividade. A gente está tão preso ali, tão fixado em chegar logo no ponto final, porque ele não estava. Chegou um ponto, né, que ele só queria ser aceito. E aí ele não avaliava mais. Então, o gato tinha um defeito dele, a galinha tinha um defeito dela, e mesmo assim ele queria estar ali entre eles. Ou seja, ele foi cada vez se rebaixando, ao invés de se valorizar. Só que a Clarissa diz que existem diversas soluções para quando a gente faz essas más escolhas, né? Se a mulher consegue parar para examinar o seu próprio coração, ela veria nele uma necessidade de que suas habilidades, seus dons e suas limitações fossem respeitosamente reconhecidos e aceitos. Portanto, para começar a cura, pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada. Seja franco com as suas feridas e assim terá uma imagem correta do remédio necessário. E isso só reforça aquilo que eu já falei algumas vezes, que a nossa verdade, né, a nossa resposta, ela está dentro da gente. Só que às vezes a gente está tão cego, né? Tão desesperado para se encaixar naquele lugar que não é nosso, né? Vamos pôr assim, para estar na moda, para estar ali fazendo o que todo mundo faz, que a gente acaba perdendo, a gente acaba não impondo os nossos limites e para de se respeitar, né? Para não enxerga os próprios dons. Então, achei essa parte aqui bem necessária para a gente reforçar. E tem uma parte aqui que cabe muito bem nessa sua fala, que diz o seguinte: embora sua alma exija ver, a cultura ao seu redor exige a cegueira. Embora sua alma deseje exprimir sua verdade, ela é forçada ao silêncio. Então, se a gente vive nessa constância de buscar por se encaixar dentro dos sistemas, do contexto familiar, dentro do contexto social e cultural, a gente fica de fato assim, silenciada, adoecida. Tem uma parte que fala sobre a criatividade. E eu já fui professora e eu vejo o quanto nós, seres humanos adultos, quer olhar para a criança e quer que ela faça só do jeito que a gente quer. E aquilo corta totalmente a criatividade da criança. Aquilo fere a alma da criança, principalmente quando ela está ali desenhando, quando está colocando sua arte, está achando lindo o que ela está criando, e um adulto não valoriza. Então, como é que a gente cresce? Dizendo que tudo que a gente faz não tem valor. Infelizmente, é assim. A gente começa a olhar para tudo que a gente produz e que coloca no mundo e começa a desvalorizar, porque isso foi feito anteriormente. Então, eu começo a aceitar as migalhas das pessoas, achar que aquilo que eu estou recebendo já está bom o suficiente. Então, se a gente não olha com verdade, honestidade para nós mesmas e dizer assim, peraí, eu mereço mais do que isso. Eu posso mais, eu consigo mais se eu me entregar a um movimento diferente do que essas pessoas estão fazendo, a pensar um pouquinho diferente do que as pessoas estão pensando, a gente começa a perceber o quanto a gente tenta se encaixar,
se caber dentro de uma caixinha que está apertada ali, né? O Patinho Feio ele percebeu isso e tem muita coisa que a Clarissa coloca aqui falando sobre essa criação das meninas, de que exigem que elas sejam o tempo todo as meninas certinhas, que sejam as meninas obedientes, que não façam vergonha à família, que você tem que seguir os padrões dessas mulheres. E o quanto de mulher adoecida por seguir esses padrões que não podem ser questionados. Então, Patinho Feio, ele foi isso, né? Ele foi o inadequado. Sim, e essa sua fala, né, justamente quando ele fica ali congelado no lago, né? E aí ela faz a analogia quando a mulher se congela. Então ela vai tentando se encaixar tanto que o coração esfria, ele congela. E a partir do momento que você congela, você deixa de ser criativo. E para a gente viver, a criatividade ela é necessária. Porque pensa se a gente só lidasse com aquilo que é real, com aquilo que a gente vê, sem colocar um pouquinho de fantasia. A gente fantasia o tempo todo no que a gente vai fazer amanhã, no que a gente vai fazer daqui a um ano. E se esse coração ele está congelado, você não consegue ver nada além da verdade. Da verdade não, né? Daquilo que é real, que está instaurado ali naquele momento. E sem essa fantasia, sem esses sonhos, para que você vai levantar no outro dia, né? E se sua alma está congelada, seu coração está congelado, não tem espaço para o sonho. Verdade. Tem uma parte que fala, a menina começa a acreditar que ela é fraca, feia, inaceitável e que isso continuará a ser verdade, não importa o esforço que ela faça para reverter a situação. Então a gente compra esse ponto de vista, a gente compra isso como verdade porque isso tem um peso enorme quando é um adulto que está falando, quando é uma mãe que está falando, quando é uma pessoa que a gente ama, quando é um companheiro que nos olha com um olhar de desaprovação, de falar sobre o físico. Então, a gente compra isso e, de fato, é muito difícil reverter. Por isso que eu toco na tecla aqui da persistência, né? Seja persistente porque as pessoas certas vão começar a surgir, mas muitas vezes você vai ter que passar por uma fase de isolamento, de se sentir sozinha, de perder amizades, de encerrar ciclos. Isso é uma parte do luto. A gente tem que passar por ele. Eu me sinto muitas vezes nesse luto de dizer, poxa, eu era tão social, eu vivia com tanta gente e hoje eu percebo que eu estou mais sociável. Só que não com as mesmas intenções que antes. E aí a gente tem que colocar na balança. Será que as intenções antigamente eram tão saudáveis e agregavam tanto na minha vida ou essas? Mas a gente ainda tem meio que essa roupa que colocam na gente, e a gente fica meio que se sentindo sem proteção quando tira, né? Essas couraças, essa armadura que nos colocaram. Então é necessário coragem, de fato. E coragem também para se isolar. A partir do momento que as companhias elas não são boas, elas não são agradáveis, talvez o antes só do que mal acompanhado seja necessário, né? Não é à toa que ele virou uma frase clichê. Né? Sim, porque esse isolamento ele pode proporcionar alguns insights, pode aguçar a intuição, assegura o poder incisivo de observação e de visão de perspectivas jamais alcançados pelas pessoas aceitas, né? Ou seja, você perde aquilo que é seu, que é bem individual, que é a oportunidade de pensar por si só, né? Então, quem é aceito em qualquer lugar não precisa passar por esses momentos de isolamento que trazem a reflexão, que permite que essa visão ela seja aguçada, né? Isso mesmo. Em que página agora estamos, Tarsila? Ixi, eu já fui, já voltei, mas esse agora foi a 215. Mas vão passando. Mas tá é bem grande mesmo esse Sim, história. mas eu acho que a gente acho que falou bem, assim, de uma forma
geral, sabe? Então, Sim, só ver se sim, tem pegou mais bastante pontos. os assuntos que estavam aqui. Essa parte que você estava falando aí por último também, né? Eu também tinha grifado aqui. Se você disser que ela é bonita, que sua arte é linda, ou se elogiar por alguma coisa de que sua alma participou, que tenha sido inspirado por sua alma ou que esteja dela impregnada, algo na sua cabeça lhe diz que ela não merece o elogio e que você, que a está elogiando, é idiota por ter uma opinião dessas a seu respeito. Em vez de entender que a beleza da sua alma parece refulgente quando ela é ela mesma. A mulher muda de assunto e consegue assim roubar o sustento do self alma, que se nutre de ser reconhecido. Portanto, essa é a função final da mulher exilada que encontra seu próprio grupo. Não só a de aceitar a própria individualidade, a própria identidade específica como um determinado tipo de pessoa, mas também a de aceitar a própria beleza, a forma da nossa própria alma e o fato de que viver junto dessa criatura selvagem transforma a nós e a tudo que ela toca. Nessa parte que você fala sobre o elogio, tem frases que as pessoas nos falam que são as viradinhas de chave, né, que dá na nossa mente. E aí eu tinha um amigo da época de faculdade que ele sempre me elogiava. Vanessa, você fala muito bem. Vanessa, você apresenta muito bem. Vanessa, não sei o quê. Você é uma boa mãe. E todas as vezes eu não percebia, porque isso era bem automático. Eu dizia, tu tá falando besteira. Ah, mas eu sou isso e aquilo. E aí uma vez, ele falando comigo por mensagem, disse, você já percebeu que todas as vezes que eu falo de um elogio ou uma qualidade sua, você coloca um defeito? Você nunca consegue aceitar um elogio. E ele alugou um triplex na minha cabeça nesse dia. E eu disse, faz sentido. Eu me sinto realmente assim, envergonhada de baixar a cabeça, de ficar com o rosto corado, vermelho, com vergonha. E todas as vezes eu era ríspida quando eu recebi um elogio. E foi daí que eu entendi que, de fato, durante a minha infância, não tive esse estímulo. Não foi palavra linda, bonita, você tá linda, você tá bonita, muito bem, parabéns. Então, eu acho que as nossas gerações lá de trás foram bem sofridas, viu? Em relação à autoestima. Estou tentando juntar os meus caquinhos por aqui. Eu acho que nós somos, de fato, uma geração aí que está curando esse feminino. Né? Verdade. Então é isso. Semana que vem falaremos do corpo jubiloso, a carne selvagem. O que será isso, né? O que será que ela nos trará aí de análise? Eu queria deixar, mais uma vez, muito obrigada. Só uma partezinha aqui do final desse livro, que tá lindo. Sim, claro. E da última página, que eu grifei, eu postei. A Brenda falou, essa questão do elogio é muito parecida com relação com o dinheiro. Achamos que não merecemos. Isso mesmo. Verdade. Tem tudo a ver. O dinheiro tem muita ligação com isso, com o merecimento também, né? Lá na página, no final, na última página, que diz assim: ao procurar conselhos, vocês mulheres fiquem de ouvidos bem abertos agora, por favor. Ao procurar conselhos, jamais dê ouvido aos tímidos de coração. Seja gentil com eles, cumule-os de bênçãos, tente incentivá-los, mas nunca siga seus conselhos. Se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo. A mulher selvagem está por perto. Se você nunca foi chamada de nada disso, ainda é tempo. Ponha em prática sua mulher selvagem. Ande-lhe, insista. Então, para finalizar nossa noite, eu digo, persista, insista. Seja essa mulher teimosa mesmo. Mostre que você se ama, mostre que você não se limita, que você não se adequa. Porque o mundo está aí para fazer isso, para nos moldar da forma com que eles querem.
né? Cada pessoa com seu olhar, com seu pensamento, e se a gente for agradar a todos, a gente não agrada a ninguém e ainda se machuca e adoece. Então, seja essa mulher selvagem, bote sua alma para a vida mesmo, aqueça seu coraçãozinho e saia mostrando para que você veio para esse mundo. Muito obrigada, Tarsila, pela oportunidade novamente. Segunda-feira tem mais por aqui. Eu que agradeço, Vanessa. Obrigada por compartilhar aí comigo mais essa noite de segunda. E nos vemos semana que vem, então. Tchauzinho, tchau meninas, até a próxima Beijo. segunda. Beijo, tchau.